Boa noite a todos vocês, pessoas que já estão presentes na sala, pessoas chegando, sejam bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês de mais essa palestra online, nessa cidade, nesse país de proporções tão grandes. É um recurso, né? É um recurso para trocarmos ideias, para conhecer novos temas e mesmo conhecer novas pessoas, né? É, então, estou aqui saudando vocês, vou aguardar só mais uns minutinhos, né? Para começar efetivamente a me apresentar e apresentar o tema que eu estou propondo hoje. É, algumas pessoas já descobriram que tem um chat, já entraram comentando alguma coisa, escrevendo um boa noite. Então, vocês vão observar que no canto inferior da tela de vocês, do lado direito, tem uma caixinha branca. E aí vocês podem digitar lá alguma coisa, uma questão, uma dúvida, algum comentário. Nessas primeiras palestras online, é, eu não estou abrindo a possibilidade de áudio, então várias pessoas falando. Nesse momento ainda não é a proposta. Então, basicamente, vocês vão me ouvir falar e podem interagir comigo dessa maneira, tá? Se vocês estiverem assim tendo alguma dificuldade em me escutar ou com a imagem, possivelmente é uma questão de conexão, nem sempre a conexão é tão boa, né? Mas qualquer dificuldade, deixem um recadinho ali, se a gente puder fazer alguma coisa para ajudar e resolver, né? A gente pode tentar, tá? E se fizerem perguntas, alguma questão, também podem escrever ali na lateral. Se não houver possibilidade de eu responder na hora, quando eu estiver fazendo a apresentação, depois eu encaminho uma resposta, porque as pessoas que estão aqui, eu tenho o e-mail, então eu tenho como encaminhar para vocês, tá ok? Então tá. Então, eu vou ver aqui que horas são. Vou só esperar mais um minutinho, dar um chorinho aí, né? Para eventualmente pessoas que às vezes atrasam um pouquinho. E aqui não tem muito desculpa de trânsito, né? Embora pode ter uma dificuldade de trânsito para chegar em casa e se conectar para assistir essa palestra online, né? Mas isso é a coisa boa, né, da tecnologia e da internet. Não que substitua os encontros presenciais, mas é uma opção, né? E é uma opção razoável, né? E eu pretendo fazer muitos presenciais também, né? Por enquanto, vamos aqui nos virtuais, ok? Então tá. Então, gente aqui falando boa noite a todos, tá? Então, no meu relógio aqui são 22 minutos, né? Eu vou dar mais um minutinho e nós vamos começar. Por enquanto, eu abri aqui o vídeo para me apresentar para vocês e dar uma boa noite tão pessoalmente quanto possível, né? De vocês poderem me ver e ver minha expressão de alegria de estar aqui com vocês. Durante a palestra, eu vou fechar o meu vídeo, porque
fica mais rápido, vai dar certamente menos problemas de interferência, tanto para mim quanto para vocês, que vão receber melhor, né? E o próprio vídeo fica mais leve. Esse vídeo está sendo gravado e após a apresentação, ele vai ser editado, deixado leve, e eu encaminho para vocês. E aí vai haver a possibilidade de vocês assistirem ou encaminharem para alguém, ou pessoas que se inscreveram e não conseguiram estar presentes, receber a gravação desse vídeo, ok? Então tá lá. Então, vou começar me apresentando. Eu vejo aqui que tem pessoas minhas conhecidas, pessoas muito queridas, amigas presenciais do meu coração, outros são amigos igualmente, porque somos amigos num propósito maior, num objetivo, numa sintonia energética, e isso é muito importante. Então, meu nome é Tânia Orlando, e eu e com outros amigos queridos sou uma cofundadora dessa instituição, que é o Instituto Inteligência do Coração. A inteligência do coração é uma OCIP. O que é uma OCIP? É uma organização civil da sociedade civil de interesse público. É uma ONG, mas é uma ONG com características um pouco diferentes, até no quesito moralidade, né? Que as ONGs andaram, infelizmente, bastante desacreditadas, né? Então, nosso objetivo é desenvolver trabalhos numa ponta, junto a segmentos da sociedade que possam custear o que nós oferecemos, para que na outra ponta, num futuro bem próximo, nós possamos oferecer esse mesmo trabalho a pessoas e segmentos da sociedade que normalmente não têm acesso a essas informações, tá? Então, a inteligência do coração fala disso, né, desse tão pouco conhecido coração. Sabemos muito pouco sobre ele, estamos começando a aprender agora o que ele significa e à luz de novos conhecimentos. Então, hoje eu vou falar de um tema que corre paralelo, né? Que é esse que está exposto aí: realidade, cocriação e coração. Então, o que é realidade? Nós temos o poder de criação ou cocriação, e qual é o papel do coração nisso tudo, né? Ele tem um papel, e vou finalizar deixando com vocês umas dicas, tá? Umas dicas para nós lidarmos com esses conceitos no nosso dia a dia, ok? Então, está lá. Eu vou, então, agora desabilitar o meu vídeo e vamos focar aqui na apresentação, ok? Sem esquecer que qualquer dúvida, qualquer questão, colocação, deixem aí no chat, tá bom? Então tá, até mais, até o final. Então, vamos lá. Antes de mais nada, antes de continuarmos, eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao pessoal do Som de Cristal e do TIWA, que vocês estão vendo aí, que é um grupo que formou essa entidade, que vocês logo, logo vão ficar sabendo mais sobre ela. É uma plataforma de cursos
com um pessoal extremamente sério e competente, e que eu tenho a honra e o prazer de estar num co-trabalho, né, interagindo com eles. E esta plataforma que nós estamos usando foi gentilmente compartilhada por esse pessoal comigo para estar aqui com vocês hoje. E um dos coordenadores do TIWA é o Luiz Pontes. Vocês estão vendo aí uma foto, aquele ser ali no centro desse semicírculo de camiseta azul, e a sua esposa, a Rita, que está ali na outra ponta, com uma roupa preta. Eles mantêm esse site, essa instituição, Som de Cristal, e eles trabalham com essas tigelas que vocês estão vendo, como aquelas tigelas tibetanas, só que são tigelas de cristal. E vocês nem imaginam como isso é bom. As vibrações que eles tiram disso, como eles são capazes de harmonizar nossos chakras, nossa energia, a partir desse som. Eu costumo falar que no futuro a gente não vai dizer, estou com um problema, eu vou visitar um médico. Eu acho que a gente vai visitar um músico. Eu acredito muito no poder da energia, no poder da energia luminosa, da energia sonora. E o Luiz e a Rita são seres especiais, que levam muito a sério o trabalho, numa longa jornada, oferecem cursos e um trabalho de meditação em prol da harmonização do planeta, muito bom. E o André, esse ser querido, que se não fosse a ajuda dele, eu não estaria aqui hoje, porque estava me descabelando já, com a dificuldade de encontrar uma plataforma para fazer um trabalho legal aqui com vocês, tá? Então, minha profunda gratidão ao Luiz, à Rita e ao André, né? Então, vamos lá, seguindo. Eu estou aqui falando em realidade, e a gente, às vezes, não para muito para pensar, né? O que é realidade? Realidade é esse conjunto de coisas, tudo isso que eu posso, de alguma forma, experienciar através dos meus 5 sentidos. Realidade é tudo aquilo que eu toco, que eu sinto, o perfume, ou que eu sinto a textura, ou que, né? O que é realidade? Eu gosto muito, eu gosto muito de estudar geometria sagrada, e tem tudo a ver com todo esse momento que a gente vive, dos conceitos energéticos, os novos conceitos da física quântica. Existe muito de geometria, e essa geometria sagrada na física de partículas, na física quântica. O tempo todo, nós da inteligência do coração, vamos propor e mexer com vocês e comigo mesmo, com todos nós, o tempo todo, nos perguntar: quem sou eu? Quem eu sou? Qual é o meu papel? Qual é o meu papel nesse mundo? Qual é o papel que eu exerço dentro disso que eu conceituo como realidade? E quem sou eu nesta realidade? A escola pitagórica ajuda a situar um pouco. Eu vou fazer um caminho breve. O 1 é o começo de tudo. É a manifestação, é uma janela adimensional, é a singularidade. É aquela janela a partir da qual o imanifesto se torna manifesto. O 2
é a estrutura desse portal, é a vésica, é onde se cria o conceito da bipolaridade, que está na unidade, mas que nós entendemos de uma maneira separada. Depois vem o 3, que é a intenção, a vontade, o desejo de alguma coisa. O 4, que é a matéria-prima. O 5 é o sopro da vida. E o 6 é essa vida dentro de ordem, função e poder. Tudo que vocês puderem pensar nesse momento existe dentro de uma certa ordem e não tem absolutamente nada a ver com uma ordem hierárquica. É uma ordem dentro de uma razão. Se eu falar 1, 2, 3, 4, 5, a ordem é 1, a razão é 1. Se eu falar 2, 4, 6, 8, 10, a ordem, a razão é 2. Tudo existe dentro desta ordem, desta razão, desta malha. Portanto, tem uma função dentro dessa ordem. E porque ele pertence a uma ordem e tem uma função nessa ordem, tem um poder inerente. Não esse poder hierárquico, esse poder sobre outro, mas é um poder inerente, intrínseco, pessoal, intransferível. Isso somos nós. Dentro dessa estrutura, nós estamos dentro de uma estrutura de ordem, função e poder. Então, quando nós vamos responder essa pergunta, quem sou? Nós vamos responder dentro disso, mas procurando estender. Eu posso ser um quem sou dentro de uma ordem familiar, dentro de uma ordem social, dentro de uma ordem profissional. Vamos sair desse âmbito, vamos responder essa pergunta dentro de um universo que engloba tudo isso. Não é fácil, né? Mas é um aprendizado e vai ajudar muito, muito mesmo o nosso processo de vida aqui, porque nós vamos entender quem nós somos e qual o papel que desempenhamos, qual é a nossa ordem, qual é a nossa razão. E isso vai simplificar muito a nossa vida. Não só simplificar, mas tornar a nossa vida mais feliz. Dentro disso, eu vou propor a vocês essa questão. Na hora que você se pergunta quem eu sou e questionando o que é realidade, nós vamos questionar se nós existimos ou não e em que dimensão nós existimos, em que plano nós existimos, familiar, social, profissional, num plano dimensional maior, que engloba tudo isso. Nós somos matéria, somos energia. Eu gosto muito de ir na origem das palavras. É como a arqueologia da expressão. Toda vez que a gente vai buscar as origens de uma palavra, elas trazem um esclarecimento muito grande para ajudar nessa percepção que eu estou falando para vocês, né? O nosso papel, entender esse mundo que nós estamos. Realidade é uma palavra que vem de duas raízes latinas, res e heri. Res significa coisa, heri significa pensar. Olha que legal! A raiz da palavra realidade é uma coisa a ser pensada. A gente fala coisa para tudo, né? Ah, estou aqui pensando uma coisa. Ah, vamos fazer uma coisa? Ah, eu estava aqui querendo uma coisa. Coisa é uma coisa. A gente não tem definição, né?
coisa é tudo, absolutamente tudo. E olha, a ser pensada. Então, puxa, será que a gente tem aí uma pista? Realidade, alguma coisa a ser pensada? É, dentro desse contexto que nós estamos conversando, em que dimensão nós estamos vivendo e que conceitos nós estamos acessando agora, o que nós estamos pensando neste momento, e se estamos pensando, então, que realidade nós estamos agora, eu diria a vocês o seguinte: será que todas essas descobertas científicas, tudo que nós estamos vivendo agora, passaram a ter existência assim, pum, de repente, de um ano para outro, de um século para outra, de uma geração para outra? Ou será que eles sempre existiram? Nós agora é que estamos numa situação diferente. Eu vejo que nós, como humanidade, estamos saindo da infância e entrando na juventude. Quando nós estamos conversando com uma criança, né? Por exemplo, explicando para ela de onde veio o irmãozinho. Você não vai dizer para uma criança de 2 anos, não vai dar para ela uma aula de biologia, né? E de educação sexual. Como é que foi um encontro sexual, como foi aquele óvulo, aquele espermatozoide, como é que se desenvolveu. Você dá uma explicação que essa criança de 2 anos consegue absorver. Um dia ela vai ter uma idade e uma maturidade e uma experiência e uma bagagem adquirida que ela vai entender isso naturalmente. É isso o que está acontecendo com a gente. Nós estamos ampliando nossa consciência. Hoje nós estamos muito mais maduros e está na hora de a gente entender o nosso mundo, onde vivemos, o que é isso de realidade, o que é o nosso cotidiano, o que são essas novas informações, velhas informações que estão aí, o que elas estão nos dizendo? Nós não somos mais crianças. Agora nós temos maturidade para entender outras coisas. E como que nós podemos responder essas perguntas? O que é realidade? Quem nos ajuda? Uma das coisas que nos ajuda é a física quântica. Desde 1920, Niels Bohr, um dos pais desse conhecimento maravilhoso que nós estamos tendo acesso hoje, já dizia: realidade não existe. Nossa, 1920. Riemann, um matemático, já dizia em 1850 e alguma coisa, 56, que existiam N dimensões, não só essa dimensão. Vejam só, agora é que nós estamos tendo capacidade de entender isso. Só que ainda é tão estranho para a gente, é tão diferente, que a gente resiste, e resiste muito a aceitar isso, ou pelo menos se abrir a novas possibilidades, se permitir tentar enxergar as coisas sobre uma nova ótica. Olha que louco! Essa física quântica, ela está dizendo que a matéria tem uma natureza dual, ela é onda e ela é partícula. Vocês já imaginaram uma coisa que tem uma dupla identidade? Isso é tudo que existe. Somos nós, dupla identidade, onda e partícula. E essa charge que eu coloquei aí é bem isso. A onda
é um mar infinito de possibilidades. É tudo que existe. Quando é colocado o foco, a atenção em alguma coisa, essa onda colapsa e vira partícula, algo que a gente entende como matéria, matéria sólida. Então é bem isso. Quando a gente não está olhando, não está prestando atenção, não está colocando o foco, o que existe é uma coisa, onda. É como se aquela onda estivesse fazendo aquela careta para a gente. Haha, olha eu aqui. Quando você olha, você põe o foco, presta atenção, ela concretiza. É isso que a gente faz no nosso cotidiano, tá? Aquilo onde a gente presta atenção é o que a gente vai manifestar. Você vai dizer, imagina, e as coisas todas ruins que acontecem na minha vida? Eu pus a atenção lá, eu pus o meu foco lá? Ah, pois sim. Você vê que a vida da gente, via de regra, né, é constituída de altos e baixos, não é? Tem momentos que a gente está bem, tem momentos que não, tem momentos que dá tudo certo, tem momentos que não. Somos nós mesmos fazendo isso. Por quê? Porque nós estamos nessa transição da infância para a juventude e somos jovens não entendendo muito bem o que nós temos na mão. Estamos precisando amadurecer mais para entender isso e trabalhar adequadamente com esta ferramenta. Então, tudo é energia, tudo que existe é energia, energia é informação e toda informação carrega uma energia. Isso a gente tem que ter sempre em mente, tá? Aí então vocês vão me perguntar, tá legal. Então, tudo é uma onda, então tudo é energia, tudo é esse mar de possibilidades e de onde vem a energia? E o que faz essa transição de matéria e energia? Esse foco, essa atenção, vem da onde? Vem da mente ou vem do coração? Vem daquilo que eu penso racionalmente ou será que vem do coração? Daquilo que eu sinto, daquilo que me emociona? De onde vem isso? Então vamos lá. Vamos seguir em frente. Quando eu falo em mente, a maior parte do tempo nós estamos acessando uma mente que é carregada de padrões, crenças, bloqueios, medo, dúvida. A maior parte do que cada um de nós, praticamente sem exceção nenhuma em toda essa humanidade que está aí, é carregada com isso. Desde criancinha, o jeito que seu pai te tratou, que a tua mãe te tratou, que a sua tia, que a sua professora te tratou, tudo aquilo que disseram para você, que você era maravilhoso, ou que você era um desastrado, ou que você isso, ou que você aquilo, os medos que você desenvolveu, os bloqueios que você criou quando você se deu muito mal diante de uma situação, tá? Isso é a maior parte do que está registrado aí na sua mente. A outra parte é um conhecimento adquirido cognitivo, é aquilo que você aprende. Você aprendeu a andar, você aprendeu a falar, você aprendeu a ler, você aprendeu a dirigir, você aprendeu a somar, dividir, você aprendeu tudo aquilo que cada um de vocês aprendeu no curso que vocês fizeram lá na faculdade. Tudo isso vocês aprenderam. Tudo isso está na mente. E o que está no coração?
Ah, no coração tem energia pura. No coração não tem padrão, não tem crença, não tem medo, não tem dúvida. O coração é uma energia pura. Nós vamos começar a entender um pouquinho melhor, já já, do coração, quem é e qual é o papel dele nisso tudo. E nós aqui da inteligência do coração não queremos e nem pretendemos substituir a mente pelo coração. Não é isso. O que nós queremos é parceria. Parceria com aquela parte da mente que tem o conhecimento. Não parceria com padrões e crenças. O coração vai cuidar de manter as crenças e os padrões que funcionam e eliminar aqueles que não funcionam, para quem cada um de nós é e para o papel que cada um de nós tem a desempenhar, ok? Então, nós vamos aprender a fazer uma parceria entre aquela parte da mente que tem o conhecimento e aquela parte da mente e aquela parte do coração que é energia pura. Com esta parceria, nós conseguimos tudo aquilo que precisamos e queremos. Nós vamos aprender a querer aquilo que a gente precisa. Tem uma diferença aí, tá? Nem tudo aquilo que a gente quer precisa, ou nem tudo aquilo que a gente quer é necessariamente o melhor para a gente. Outro conceito importante para a gente ter em mente, que a física traz, é a lei da não localidade, que diz mais ou menos isso. A física diz assim: partículas criadas juntas ou que compartilham um processo juntas permanecem energeticamente conectadas sempre. E esse fenômeno independe de espaço-tempo. Isso deixou a maioria dos físicos pirada, completamente pirado, porque como assim, né? Foram feitas várias experiências em laboratório, algumas com partículas mesmo, elétrons que você submete, por exemplo, a um campo eletromagnético, deixa eles todos alinhadinhos, separa esses elétrons, uma amostra vai para os Estados Unidos, outra para o Japão, outra para lá não sei aonde, e uma dos pesquisadores altera uma das partículas, né? Desalinha ou muda a orientação. Simultaneamente, instantaneamente, as outras se alteram. Foi feita várias experiências com amostras de DNA. É tirada uma amostra de sangue de uma pessoa, a pessoa fica aqui no Brasil, a amostra é levada lá para o Japão, a pessoa é exposta a uma emoção muito forte, ou de alegria muito intensa, ou uma emoção de medo, e a amostra de DNA, o DNA da pessoa lá no Japão se altera instantaneamente, tá? E se a amostra estivesse em outro planeta, em outra galáxia, aconteceria a mesma coisa. Então, como isso é possível, né? A gente pode dizer até que isso poderia violar alguns conceitos que Einstein colocou, porque existe um limite de velocidade de transmissão, que é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, por isso que a gente demora anos, centenas, dezenas, milhares, milhões de anos para chegar numa outra estrela, numa outra constelação, numa outra galáxia.
como isso é possível, né? Como que as coisas acontecem dessa forma, né? Qual é o meio que transmite isso tudo? Nós, seres humanos, fomos criados juntos nesse planeta, constituímos a humanidade. Somos todos um nesse planeta, não é? Somos como partículas que compartilham um processo de vida nesse planeta, com todas as formas de vida no planeta. Mesmo sendo muito difícil considerar o que é vida, mas vamos considerar tudo: animais, vegetais, minerais, sei lá que outras possíveis formas de vida. Compartilhamos o mesmo planeta. Dá para entender que o que acontece para um acontece para todos. Compartilhamos causas, efeitos, cocriações, alegrias, tristezas, todos juntos, pensamentos bons, pensamentos positivos. Será que não estaria na hora de nós revermos esses conceitos? Porque cada vez que eu me entrego à tristeza, à depressão, à raiva, é com essa energia que é esta energia que eu estou compartilhando nessa malha energética. Uma das maneiras de explicar essa simultaneidade, né, esse compartilhamento instantâneo, é se entendermos o universo como um universo holográfico. E é o que muitos físicos conceituados atualmente dizem, que o nosso universo é holográfico. O que significa isso? Ele tem uma natureza fractal. Toda a informação do todo está contida na menor parte que você possa imaginar. Então, todo o conhecimento do universo, tudo o que acontece nessa galáxia, em todas as galáxias, em todo o universo visível, está contido num átomo, num elétron. Não existe distância a ser percorrida. Compartilhamos a mesma consciência nessa malha energética, nesse universo. Vocês imaginam a importância disso? Imaginam aquela ordem, função e poder que eu falei? Que quanto mais nós nos desenvolvermos, mais nós estamos colaborando na rede. A preocupação, o foco, não é a rede. A preocupação, o foco, não a preocupação. Olha, desculpa, usei a palavra errada. O foco é nós, cada um de nós. Se eu me preocupar comigo, com a minha energia, com os meus pensamentos, eu já vou estar fazendo muito, muito por mim e pelo outro. Agora, não é me preocupar comigo no sentido, nós vamos entender lá na frente, né? De o que eu faço para ficar rico, o que eu faço para ganhar mais, se bem que nós podemos fazer isso, mas dentro de um outro contexto, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos falar então, por enquanto, nesses termos energéticos. Se eu buscar motivos para ser feliz, para ter alegria, para perdoar, ver o lado bom das coisas, para vivenciar amor, eu já vou estar contribuindo e muito para que estas emoções, esses sentimentos se espalhem nessa malha planetária, compartilhando com todas as formas de vida que estão nesse planeta.
Nós estamos falando dessa malha energética que permeia todo o universo, e você pode chamar do jeito que você quiser. Matriz energética, malha energética, universo, consciência cósmica. Alguns chamam de Deus, fonte maior, energia criadora. Na verdade, o jeito que você chama não vai mudar em nada o que ela é. Existe uma energia que permeia tudo. E existe a possibilidade de nós criarmos. Só que vocês observam que eu uso o termo cocriação, não criação. Por quê? Porque nós não criamos sozinhos, nós somos co-criadores. Criamos em conjunto. Com o quê? Com essa energia. Essa energia é a matéria-prima, é a fonte. Ela é a nossa fonte de alimentação. É a partir dela que nós temos o potencial de criar. E quem faz essa interface? Quem faz essa interface é o nosso coração. De que jeito? Através da nossa consciência e através de uma energia que a gente percebe cada vez mais que é fundamental nesse movimento, que é o amor. Quem faz a manutenção desse coração? Que esse coração age como uma antena receptora e transmissora. Ela recebe a energia que vem dessa fonte e retransmite na forma de criação, cocriação, de acordo com a consciência que nós temos, de acordo com essa energia que é o amor. E são os bons sentimentos que vão trabalhar na manutenção desse coração, que é essa antena receptora. Essa figura que vocês estão vendo mostra a geometria, a forma do campo eletromagnético do coração. Essas descobertas recentes mostram que esta é a forma do campo eletromagnético, do campo energético do nosso coração, é como o campo eletromagnético do nosso planeta, da Terra, e é uma estrutura muito comum, eu diria, universal dentro do nosso universo, do universo em que nós vivemos. E essas pesquisas mostram que o coração tem um cérebro capaz de aprender, tem memória e um cérebro capaz de decidir. E que ele muda, se alinha e tem um comportamento diferente de acordo com o estado emocional em que nós estamos. Vocês veem ali como é um gráfico, como é esse sinal que é captado do coração num estado de frustração e num estado de admiração. Vocês veem como no estado de frustração a onda é caótica e como no estado de admiração a onda é harmônica, é uma senoide. Isso faz toda a diferença, porque quando o nosso coração está assim, harmônico, alinhado, o campo energético no seu máximo potencial, estruturado, ele se alinha com o melhor da nossa mente, com aquele lado cognitivo, aquele lado que tem o conhecimento. E aí a parceria é fechada. É só assim que essa parceria é alinhada. Então, esse coração, que é muito mais do que a gente imagina, é alimentado principalmente pelo amor, mas também pela alegria, pela admiração, pela paz, pelo perdão, por todos os sentimentos positivos. É provado cientificamente, medido em laboratório, que
toda vez que você está com um bom sentimento, numa energia boa, o seu coração está pleno, está carregado energeticamente. E é só nesse estado que você é capaz de criar o melhor na sua vida. É impressionante. Não, por favor, não acreditem em mim. Eu não peço que vocês acreditem em mim. Eu não peço fé em mim. Eu peço fé em vocês. Acreditem em vocês. Experimentem. Vivam essas emoções e dentro desse sentimento projetem algo que vocês querem. Vocês vão ver como vocês serão capazes de criar o melhor. Criem um objetivo e dentro da energia desse amor, amor principalmente por vocês mesmos, porque vocês começam a responder as perguntas de quem eu sou. Qual é o meu papel aqui? Quanto mais vocês responderem essas perguntas, quem eu sou e qual é o meu papel aqui no coração, entrando no coração, encham o coração de amor e perguntem para o coração. A resposta vem. Quando vocês se alinham, vocês fazem essa antena receptora, conecta com essa fonte, com essa matriz alimentadora, com essa malha energética, e vocês concretizam o objetivo que vocês estavam querendo. Tudo isso que eu estou falando não é fácil acreditar, não é fácil entender e, consequentemente, não é fácil vivenciar isso e trazer para o cotidiano. Mas eu vou colocar aqui um exemplo bem concreto para vocês. Eu estou aqui agradavelmente sentada com a ilusão que eu estou absolutamente parada, conversando com vocês aí sentados, aparentemente parados, conversando comigo. Só que a Terra, o nosso planeta, onde nós estamos ancorados, assentados, está nesse exato momento girando ao redor do próprio eixo a velocidade de 1.500 quilômetros por hora. Simultaneamente, estamos girando ao redor do Sol a 107.000 quilômetros por hora. Vocês acham mesmo que estamos parados? A sua percepção é essa? Como é a sua percepção? Você acredita na sua percepção ou você só acredita naquilo que você percebe? Você acredita naquilo que você percebe com a mente ou você acredita naquilo que você percebe com o coração? O nosso cérebro recebe cerca de 400 bilhões de bits por segundo de informação. Só que nós processamos alguns milhares. O que é feito do resto? Qual é o filtro? O que eu percebo é o mesmo que você percebe? Que a sua mãe, o seu filho, o seu companheiro, sua companheira, o seu vizinho, o seu colega de trabalho percebe? Percebemos a mesma coisa da mesma maneira? Quais são esses filtros? Eu coloquei essas duas imagens porque eu quero que vocês pensem no seguinte. Muitas vezes nós estamos andando por uma estrada e dessa forma, aparentemente é uma estrada reta e quando olhamos ao redor, a gente vê algo plano, às vezes até onde o horizonte alcança, até onde a nossa visão alcança, alguma coisa plana, uma planície, sem nada. Mas se a gente pudesse se afastar, ter uma visão aérea, a gente poderia ver que não é bem assim, que existe uma paisagem,
existe, sei lá, árvores, montanhas, talvez um lago. Existe muito mais do que a gente pensa. O que seria capaz de nos dar essa visão aérea? A nossa consciência? Nós somos seres multidimensionais. Consequentemente, a nossa vida é multidimensional. Só que a gente está sem consciência, a gente fica preso nessa dimensão, nessa estrada que a gente enxerga como esse caminho único, como essa linha reta, como essa paisagem muitas vezes árida, porque a gente está limitado pelos 5 sentidos. E o que está nos limitando? O que causa essa limitação? Por que nós não conseguimos alçar voo? Por que nós não estamos conseguindo essa visão aérea? Por que nós estamos tão limitados assim? A nossa consciência é tão limitada. Como que nós podemos sair disso? Então tá, eu tenho umas dicas a oferecer. E, gente, são coisas que eu estou aqui tentando. Eu já tenho, assim, umas experiências pessoais legais, que eu posso até compartilhar algumas com vocês, vou compartilhar, e são coisas que eu procuro prestar atenção. E eu percebo o quanto eu estou desalinhada delas, sabe? O quanto eu geralmente estou fora disso. Dica número 1, estar presente. Quantas vezes nós estamos presentes no momento que nós estamos, no agora? Quantos de nós já teve história assim? Você entra, coloca a chave do carro, vai fazer isso, aquilo outro, corre, resolve ali, resolve lá, para. Onde eu deixei a chave do carro? E fica que nem louco procurando a chave do carro, ou seja lá o que for. Por que você ficou que nem louco procurando? Porque quando você colocou a chave do carro lá, você não estava presente. Você não estava com a consciência naquele momento. Onde estava a sua consciência? Ela estava numa preocupação, no que você precisava fazer daqui a uma hora, na pessoa que você estava falando ao telefone, no que você precisava resolver. Estava em N lugares, menos neste lugar, neste momento, no agora. Essa figura é para dizer para vocês assim, é como convidar os amigos para jantar. Aí você fala assim, estou com uma saudade dos meus amigos, quero tanto estar com eles, vou convidá-los para jantar. E sai, vai embora. E eles chegam e você não está em casa. É assim que funciona quando você quer alguma coisa. Eu quero tanto esse carro, mas na hora de receber o carro, você sai. Sabe por que você sai? Porque você fala assim, eu quero um carro, eu vou conseguir esse carro. Mas aí você começa a pensar, imagina, com esse salário que eu ganho, de jeito nenhum. Como é que eu vou pagar a prestação do carro? Da onde vai vir esse carro? Não vou conseguir. Não tem como. Não mereço esse carro, não. Preciso trabalhar mais. Preciso trabalhar muito duro para conseguir esse carro. Então, dica número 1. O poder do agora. Hoje, esteja presente. Faça o seu desejo, o que eu quero. E não saia de casa, tá? Fique lá para receber. Cada vez que a sua mente for passear, criando N motivos pelos quais você não vai conseguir o que você quer, ou você não merece o que você quer, volte para o agora, tá? Volta para casa. Eu estou aqui
no meu momento presente, porque eu sei quem sou, eu sei qual é o meu papel, eu tenho um objetivo e isso que eu quero faz parte desse meu objetivo. Dica número 2: dimensionar as situações, tá? A gente cresceu, faz parte daquela bagagem herdada. A gente tem muito mais no que pensar do que aquela bagagem que vem pelo DNA, sabe? Que a gente às vezes se preocupa tanto, é a bagagem do DNA. A gente tem outra bagagem, aquela que a gente herdou de coisas que falam para a gente, coisas que enfiam na cabeça da gente. Ah, para conseguir as coisas, a gente tem que batalhar, tem que trabalhar duro. Não é fácil. Fala aqui, não precisa falar comigo, não. Fala com você mesmo. Quantas vezes você já se flagrou pensando assim: ai, como é difícil fazer isso. Ai, difícil essa situação, né? Ai, essa vida é muito difícil. Ai, tá difícil isso, né? Ai, difícil eu conseguir. Toda vez que você pensar em pronunciar tá difícil, para, tá? Olha o foco. Lembra? Aonde você coloca o foco, aonde você coloca a sua atenção, você colapsa a onda e materializa. Se você, cada vez que você fala, ai, tá difícil conseguir isso, a sua antena transmissora está transmitindo difícil conseguir. O que você vai concretizar? Dificuldades para conseguir aquilo que você quer. Percebe? Percebe como a gente faz? Percebe por que às vezes a gente consegue e por que não? De vez em quando você dá uma bobeada, de vez em quando você confia mais, de vez em quando você mesma põe menos pedras no seu caminho. E, gente, eu sei do que eu estou falando, porque há pouco tempo eu recebi um puxão de orelha e uma chamada, e eu percebi o quanto eu faço isso, sabe? De ter uma pedra no meu caminho e eu paro e fico reclamando. Droga de pedra, eu estava indo tão bem. De onde veio essa pedra? Quem colocou essa pedra? Como eu vou fazer para tirar essa pedra? E eu não percebo que essa pedra é uma pedra pómez. Com uma mão eu vou lá, pego, ponho ela para fora e continuo. Então, é isso, gente. Prestar atenção, tá? Veja se você não está fazendo isso, de repente, arrastando pedras, né? O poder do foco. Dica número 3. Perspectiva ampla. A imagem é dessa tempestade, tá? O quanto a gente faz tempestade, e muitas vezes tempestade em um copo d'água. Presta atenção em quantas vezes o teu foco está em doença. A gente tem Ministério da Guerra, não tem Ministério da Paz. A gente faz plano de saúde porque a gente está aqui planejando a doença. A gente se prepara para a emergência, a gente reserva um dinheiro para uma emergência, um dinheiro para numa dificuldade, a gente faz planos de aposentadoria. Isso está errado? Não, não está, mas é a maneira que você coloca o foco nisso, sabe? É assim, eu vou ter uma aposentadoria e vou guardar dinheiro. E não vou gastar, não vou usar, não vou viver, não vou usufruir. Por quê? Porque lá na frente, quando eu me aposentar, aí sim eu vou.
E aí, muitas vezes, acontece o pior, né? Ou a gente nem chega lá, ou a gente chega lá sem condições de fazer isso, né? Toda vez que a gente coloca o foco em doença, calamidade, a gente está entrando na energia do julgamento. E eu falo isso mesmo em termos do planeta. Tem muitos lugares no planeta que a gente vê imagens de miséria, fome, guerra, conflitos, morte, e isso causa muita comoção. Muito cuidado com isso, tá? Porque toda vez que a gente traz esse sentimento de dó, de tristeza, de comoção, de aflição, é essa energia que a gente está jogando na malha planetária. Não esqueça. E toda vez que a gente entrar em alguma energia desse tipo, a gente está entrando numa energia de julgamento. Nós estamos julgando o que é bom e o que não é, o que é certo e o que é errado. A gente está naquela perspectiva da estrada plana. Eu não sei o que é certo e o que é errado. Eu não sei o porquê das coisas. A gente ainda não é capaz daquela visão aérea, ampla, de enxergar o todo. Então, eu não sei porquê. Tudo que eu posso fazer é não entrar na energia do julgamento. Buscar uma perspectiva mais ampla. E dentro desta perspectiva, não entrar em negatividade e contribuir para o positivo no planeta. Se eu fizer isso, você fizer isso, quanto mais pessoas fizerem isso, nós vamos limpando a energia e cada vez menos estaremos ajudando a co-criar doença, calamidade, desastres, fome, miséria. O caminho é outro, tá? Vamos prestar atenção nisso. Quarta dica: o pote vazio. É o poder da visão. A gente se cerca de cursos, diplomas. Não, eu estudei muito isso, eu sei muito isso, eu sei o que eu estou falando, eu estudei muito. Quantas vezes a gente já foi, por exemplo, a um médico e você quer argumentar com o médico e o médico fala assim: não, eu estudei 5 anos, eu sei do que eu estou falando, você quer saber mais do que eu? Tenho certeza que vocês já se depararam com uma situação assim ou parecida com isso, tá? É preciso esvaziar o pote. Toda vez que eu acho que eu sei tudo, o meu pote está cheio, não cabe mais nada, não entra mais nada. Se eu achar que eu sei tudo e que a minha maneira de pensar é a certa e que só existe isso que eu estou vendo, sentindo, tocando, cheirando, ouvindo, escutando, eu estou com um pote cheio, né? Que tal esvaziar o pote? Que tal deixar um pouco para lá tudo aquilo que eu li, estudei, todos os cursos que eu fiz, tirar todos os diplomas da parede e esvaziar meu pote um pouco, sabe? Quando eu faço isso, eu me permito receber mais. O poder da visão, o poder de ampliar a minha visão. E aí, além dessas dicas, eu vou deixar com vocês agora uma proposta, tá? Qual é a proposta? Fazer um pedido para essa malha energética, tá? Vocês vão fazer um pedido e vão dar um tempo para esse pedido se concretizar, ok? E vão prestar atenção
vão estar receptivas, vão procurar estar em casa para esse pedido, tá? O poder do agora. Eu vou dar um exemplo. Peçam alguma coisa. Tudo bem, se vocês quiserem pedir uma Mercedes, uma casa, pode. Só que não esqueçam, somos aprendizes, estamos no começo, tá? Então eu sugiro que vocês comecem com uma coisa mais simples, uma coisa que dentro do nosso nível de consciência e de aprendizado, a gente consiga. Sabe por quê? Porque você vai conseguir. E o seu nível de confiança vai aumentando. E o seu nível de confiança aumentando. E você vai poder fazer voos cada vez maiores. Peçam alguma coisa. Eu vou deixar aqui com vocês uma indicação, já, de uma leitura muito interessante. Uma das sugestões, uma das coisas que aconteceu comigo foi o seguinte. Aliás, não foi nem comigo. Eu estava de xereta no pedido de uma amiga, tá? E a proposta era a seguinte: no dia de hoje eu quero ver carros verdes. E eu vou contar quantos carros verdes eu vou ver hoje. Então, nesse prazo de 24 horas, quantos carros verdes? Ok. E lá estava a minha amiga. E eu, do lado, um pouco desconfiada. E ela contando carros. E eu, mas eu não sei se isso é verde, né? Exatamente que verde? Porque existem tons de verde, né? E aí eu falei o seguinte: tá, então eu quero ver um carro indiscutivelmente verde depois que a gente passar aquela curva. Gente, eu só não vou dizer que eu caí da cadeira, porque eu não estava numa cadeira, eu estava dentro do carro e não deu para cair de dentro do carro, senão eu teria caído. Porque nós passamos a curva, andamos um pouco, paramos num farol, o nosso farol abre e quem para no farol da via na transversal? Um carro verde limão. Quais são as chances de eu ver um carro verde limão, ou seja, indiscutivelmente verde naquele exato momento que eu proferi aquela palavra? Muito bem, eu cocei a cabeça, falei, tá certo, tá bom, tá. Mas eu sou um ser que às vezes é um pouco teimoso, sabe? E falei, tá bom, eu vou fazer o meu, mas tá. E se foi coincidência? Eu quero ver, então, naquela rua que a gente vai, na subida antes de chegar ao farol, um outro carro verde. Gente, a gente estava subindo e minha amiga teve que parar porque tinha um carro manobrando, saindo de uma garagem para entrar na via, na rua que nós estávamos. Adivinha a cor do carro? Verde, garrafa, indiscutivelmente verde, tá? Aí eu falei assim, alguém está querendo me dizer alguma coisa. Tá bom. De lá para cá, eu tenho tido incontáveis experiências. Aliás, antes disso, eu também tive muitas experiências, muitas coisas. Então, é o que eu deixo aqui com vocês, essa sugestão. Vamos entrar nesse papel de aprendizes de co-criadores. Só que se vocês não experimentarem, não vão saber e nem vai crescer nisso. Então, essa é a minha sugestão. Pratiquem, experimentem, vivenciem isso. Comecem pequeno, tá? Comecem com coisas que vocês sentem que está mais ao alcance de vocês, né? E vão partindo para voos cada vez maiores. E eu garanto para vocês, todas as vezes
que eu enfrentei uma situação difícil, um desafio com uma pessoa, uma situação desafiadora. Parei, respirei, fui para o coração, entrei na energia do amor, a situação se resolveu. Então, experimentem, vivenciem isso. Está aparecendo aí no chat de vocês uma sugestão de leitura. Energia ao Quadrado. A autora é Pam Grout. É um livro muito gostoso de ler e que vai dar para vocês uma ideia disso que eu estou falando e muito mais, tá? De um jeito fácil de ler, fácil de entender e com outras propostas de experiências para vocês tentarem no dia a dia. Tá ok? Eu deixei aqui o meu recado com você. Me despedindo. No meu site tem mais informações, que é www.inteligenciadocoracal, porque não existe cedilha nem tio, né? Então é inteligenciadocoracal.org. Então, entrem no site, deem uma olhadinha. Quem não deixou um e-mail, um contato e quiser, me mande um e-mail. Nós temos uma newsletter que a gente sempre passa novidades. No site sempre tem novidades. Qualquer dúvida, qualquer questão, entrem em contato, perguntem, compartilhem. A ideia é que a gente possa fazer esses encontros presenciais e eu vou adorar ouvir histórias de vocês, tá? Como vocês estão cocriando, como a vida de vocês está maravilhosa, tá? Então, olha, gratidão, muito obrigada por vocês compartilharem este momento presente comigo, essa oportunidade de compartilhar essas informações e de estar aqui aprendendo com vocês, tá? Gratidão, até um próximo encontro. Beijos no coração. Tchau.